Hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, a presença do Espírito Santo. Gente, eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que vive uma vida inteira aqui na Terra e nunca desfrutou da presença do Espírito Santo. E é a melhor coisa que a gente pode receber na vida. Eu tava pensando antes de gravar esse vídeo, se existe alguma coisa melhor ou mais, que nos dá mais alegria do que a presença do Espírito Santo. Eu acho que não tem. Não existe valor, não existe nada que a gente possa ganhar ou receber enquanto a gente viver aqui na Terra que seja maior do que a presença do Espírito Santo. Então, eu quero que você já deixe o seu like se você gosta desse assunto, se você quer saber mais, já deixa o seu like, o seu comentário. E antes, deixa eu me apresentar, que eu sou a Karine Natel e esse é o canal Entre Nós Podcast. Aqui nós, os filhos maduros, aprendemos cada dia mais sobre Cristo, sobre a presença de Deus, sobre como viver uma vida em abundância. E se você gosta, se você quer aprender cada dia mais, já se inscreve aqui também nesse canal, porque aqui eu sempre vou postar vídeos que vão nos ajudar a entender cada dia mais a palavra e viver uma vida de verdade sem religiosidade. E para começar esse tema tão importante que é a presença do Espírito Santo, eu quero ler com você um versículo que diz assim, em João 14, no versículo 16: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. E é o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê e não conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês." Em algumas versões fala que Ele também é o nosso consolador, e eu amei essa versão que fala que Ele é o nosso encorajador, porque realmente o Espírito Santo, Ele está conosco em todo o tempo, não importa onde você vai, não importa o que você faz, o Espírito Santo, se você creu em Cristo, se você entendeu que Jesus é o seu Salvador, o Espírito Santo, ele habita em você. Então não importa se você está sozinho, se você está triste ou se você está feliz, o Espírito Santo, ele está com você, ele está conosco. E nós precisamos ter revelação, entendimento disso. E uma das experiências mais incríveis que eu tive da minha vida, que eu quero um dia poder contar só sobre isso, que foi sobre o meu parto. Eu quero um dia gravar só falando sobre isso, porque se eu falar isso hoje eu vou ficar aqui uns 40 minutos falando, mas eu tive uma experiência incrível com a presença do Espírito Santo e realmente eu convidei ele, porque eu estava com medo, eu tive muito medo da hora do parto, como que ia ser, se eu ia sentir dor, se não ia, como que ia ser a maneira, e eu pedi a presença dele, eu pedi a presença do Espírito Santo ali comigo e ele estava ali, ele manifestou a presença dele. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele está em nós, mas não é em todos os momentos que ele se manifesta para falar conosco ou para ministrar algo em nosso coração, mas quando nós pedimos e nós confiamos e cremos que ele está aqui em nós e que ele pode falar conosco, ele começa a se manifestar. Quando nós pedimos essa sensibilidade a Deus para que nós possamos ouvir a voz dele, que nós possamos enxergar o agir dele, ele começa a se manifestar e é maravilhoso. E eu tive essa experiência e foi algo incrível, porque mesmo ali em meio à dor, ele foi me falando os detalhes de tudo que estava acontecendo, que ia acontecer, e eu tive assim uma das maiores experiências da minha vida com o Espírito Santo. Eu falo que depois que minha filha nasceu, eu estava tão feliz com ela, com a chegada dela, mas eu estava ainda mais extasiada com a presença do Espírito Santo, porque ele foi me falando tudo ali que estava acontecendo, cada contração, eu sentia não só a presença dele, mas eu escutava a voz dele como se ele tivesse, uma pessoa estivesse falando comigo, e isso foi maravilhoso. Então eu quero te encorajar hoje a começar a convidar o Espírito Santo para ele estar com você nesses momentos, mas que ele venha se manifestar, para que você venha receber dessa presença e desfrutar dessa presença, entendendo que ele é seu melhor amigo, que ele está cuidando de você, que ele é teu consolador, que ele está ali para te trazer alegria, ele está ali para te trazer conselhos, ele está ali para te trazer sabedoria.
Ele é o teu companheiro, mesmo que você talvez esteja só, se sentindo só, ou passando por algum momento difícil da sua vida, ele está ali para te ajudar o tempo todo. E eu quero que você tenha essa revelação, que você tenha essa experiência de desfrutar da presença do Espírito Santo. E nos dias de hoje, eu até anotei aqui um outro versículo que fala que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a marca, ele é o comprovante de que nós somos salvos e vivemos uma vida em Cristo. Só que nós estamos esquecendo que existe essa garantia muitas vezes e a gente não desfruta da presença dele, sabe? Porque hoje em dia existem muitas distrações, muitas coisas acontecendo ao nosso redor, muitas vozes falando na nossa cabeça e nós acabamos perdendo a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, porque ele está falando conosco o tempo todo, em tudo que a gente vai fazer, o Espírito Santo ele está falando conosco. E se você perguntar, ele vai falar com você de alguma maneira. Eu não sei como que vai ser a maneira que ele vai falar com você, porque ele sabe exatamente como nós somos, ele sabe como falar com cada um de nós. E é incrível como ele pode falar conosco, através de coisas simples, como através de coisas grandiosas. Como eu falei, no meu parto foi algo grandioso na minha vida e ele falou comigo, mas ele fala comigo também nas coisas mais simples do dia a dia. E esses dias eu estava tentando fazer uma pipoca. E meu Deus do céu, eu gosto de fazer com milho, com esse milho normal, que não é aquela pipoca pronta. Eu compro milho, eu vou tentar estourar na panela. Já comprei umas pipoqueiras e acabou não dando certo também, não consegui estourar. E aí eu falei, eu preciso estourar essa bendita dessa pipoca. Porque eu chegava a queimar o milho e não estourava a pipoca. E aí a gente até conversou um dia com os amigos e todo mundo falando da dificuldade que é de estourar a bendita da pipoca. E aí eu comecei a pesquisar no ChatGPT. E assim, nada contra, eu sou super a favor, eu faço um monte de comida, um monte de coisa com ele, pedindo ali, né, dicas e, nossa, quantas coisas ali incríveis. Eu sou super a favor de inteligência artificial, de tudo isso. Mas aí eu tentei fazer e não deu certo. O ChatGPT passou tudo que era pra fazer, eu fiz, não deu certo. E aí no outro dia eu fui tentar fazer de novo, eu comecei, Espírito Santo, eu preciso do Senhor para fazer essa pipoca, porque eu não tô conseguindo, não tem jeito, não tá dando certo. E gente, de verdade, parece assim bobeira. Nossa, Karine, você pediu ajuda pro Espírito Santo para estourar uma pipoca, que absurdo, você foi incomodar Deus. Gente, ele é o meu melhor amigo, ele tá comigo em tudo que eu preciso e ele é também o seu melhor amigo. Não sei se é para você pedir para ajudar a cozinhar, a estourar uma pipoca, ou se você tá pedindo ajuda numa prova difícil, ou para você fazer uma entrevista de trabalho, ou para você apresentar alguma coisa. Eu não sei no que você vai pedir ajuda, ou se é no parto, como eu pedi também ajuda, mas ele está conosco, ele está nos ouvindo, ele é o nosso melhor amigo. E nós precisamos aprender a desfrutar. E aí eu pedi ajuda pra ele, você não vai acreditar. A pipoca começou a estourar. Eu não sei te explicar, mas eu comecei a lhe pedir, Senhor, me ajuda a fazer essa pipoca. Nem lembro qual que foi a medida, o que eu fiz ali, que eu coloquei e deu certo, funcionou. E agora eu tô conseguindo toda vez fazer a pipoca. Mas o que eu quero te dizer é que o Espírito Santo, ele está em nós, ele habita em nós e nós podemos falar com ele o tempo todo. Mas o que eu fiz primeiro? Eu fui pedir pro ChatGPT. Então o que eu quero te alertar nos dias de hoje é que a inteligência artificial ela veio para nos ajudar em muitas coisas. A gente consegue ganhar tempo com ela porque ela trabalha por nós, ela faz milhares de coisas incríveis que eu nem sei mais como que a gente vai conseguir viver se não existir inteligência artificial, porque tá todo mundo tão, né, tudo é o ChatGPT, tudo é inteligência artificial e existem outras, né, inteligências aí que as pessoas estão usando, mas a que tá, né, mais conhecida e falada agora é essa, né, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não sei, né, daqui a alguns anos como que vai ser tudo isso, mas nesse início, tudo nós perguntamos para o ChatGPT e nós precisamos aprender a perguntar e depender do Espírito Santo, não deixar que essas coisas roubem a presença do Espírito Santo, de ouvirmos a presença, de ouvirmos a voz dele, de sentirmos a presença do
Espírito Santo. E o Senhor ministrou algo muito profundo no meu coração sobre isso, sobre esse alerta de nós prestarmos atenção em quem nós estamos confiando, em quem nós estamos colocando a nossa confiança, a nossa garantia, em quem nós estamos, para quem nós estamos perguntando tudo. Antes era pro Google, né? A gente perguntava ali tudo pro Google, como fazer tal coisa, como que é isso, como que é aquilo, e agora tá tudo tão mais fácil. Com um aplicativo você pega aqui na palma da sua mão e você pergunta como que faz um bolo, como que faz uma pipoca, como que faz um negócio, onde que eu posso comprar tal coisa, onde que eu posso ver tal coisa. E tá tudo bem você usar. Não tô falando para você nunca mais usar a inteligência artificial, não, porque eu vou usar, eu uso todos os dias, eu uso para trabalhar, eu uso para fazer coisas para minha filha, para fazer comida para ela, para ter ideias. Mas nós precisamos entender que, além de usarmos demais a inteligência artificial, isso rouba tanto a nossa criatividade, algo que o Espírito Santo nos dá também. A Bíblia fala que em Bezalel era um moço que Deus, o Espírito Santo, veio sobre ele para que ele fizesse artes ali, coisas maravilhosas para o templo, para o tabernáculo, e ele foi usado pelo Espírito Santo para ter criatividade. E hoje nós estamos vendo que a inteligência artificial está roubando a criatividade, principalmente dos filhos de Deus, que tem o Espírito Santo que habita em nós para nos dar toda a criatividade do mundo. Tudo que Deus fez, tudo que está na terra, foi Deus que fez, e Ele nos capacita e nos dá sabedoria para podermos também criar, para podermos fazer coisas do nada, para podermos fazer coisas maravilhosas aqui na Terra, para criarmos desde música até quadros, até invenções, quantas coisas o Senhor nos dá sabedoria para fazermos. Mas nós estamos escutando nos dias atuais muito mais um aplicativo de inteligência artificial do que a voz do Espírito Santo. Então eu não sei o que você está fazendo, ou o que você tem passado, qual que é a sua necessidade, o que você tem buscado, o que você tem procurado. Talvez você esteja distraído e talvez você esteja totalmente viciado e dependente de uma inteligência artificial. Mas eu quero te dizer que existe a presença do Espírito Santo que habita em nós e está aqui para falar conosco, para ministrar nos nossos corações e para nos ajudar em todas as coisas que você precisa. Então, a partir de hoje, comece a ser mais dependente do Espírito Santo e comece a ver sua vida ser transformada. Os pequenos detalhes do seu dia vão ser transformados se você começar a perceber, se você começar a se atentar à presença do Espírito Santo mais do que um aplicativo no seu telefone. Então é isso, não deixe o mundo digital tomar o lugar do Espírito Santo. Essa é a maior mensagem que eu poderia deixar hoje nesse vídeo. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu quero te dizer que o seu amigo, o Espírito Santo, está com você, ele habita em você. E se você quer viver o natural, você pode consultar o que você quiser, você pode consultar aqui no seu telefone, o aplicativo que você quiser, de inteligência artificial que você quiser. Mas se você quiser viver o sobrenatural, comece a consultar o seu amigo Espírito Santo. Se você quer viver coisas sobrenaturais, comece a consultar o seu amigo Espírito Santo. Se você quer viver todos os dias algo novo, uma experiência nova com o Senhor, comece a consultar o seu amigo Espírito Santo. E eu quero deixar aqui esse versículo que fala, Efésios 1:13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Eu quero te lembrar que você é eterno e que nós passamos poucos dias aqui na terra, mas que precisamos aprender a desfrutar desses dias com a presença do Espírito Santo. E não se esqueça que Ele é a garantia para o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. Então seremos totalmente salvos. E a garantia de que isso um dia irá acontecer é a presença do Espírito Santo. Então não deixe que a presença dele se apague na sua vida. Não se esqueça que você é um ser eterno. Não se esqueça que você está aqui na terra para cumprir um propósito, e você nunca irá saber qual é o propósito se você não ouve o Espírito Santo. Você não irá viver dias de glória, dias do sobrenatural, se você não consulta o Espírito Santo. Você não poderá viver os planos maravilhosos, os sonhos incríveis que o Senhor tem para sua vida, se você não consulta o seu amigo Espírito Santo. Então, se você quiser viver uma vida normal, se você quiser viver uma vida
ok aqui na Terra, você consegue viver uma vida ok aqui, consultando a inteligência artificial, fazendo os melhores negócios do mundo, conexões, mas se você quer viver algo poderoso, se você quer viver todos os dias o sobrenatural, você começa a perguntar para o Espírito Santo, ele vai começar a te dar direção, ele vai começar a falar para você, liga para tal pessoa e ora para tal pessoa, manda mensagem para uma pessoa e ora por ela, vai em tal lugar, vai ter uma pessoa lá que você vai ser usado para falar com ela, ministra isso na vida de pessoas. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui hoje ministrando sobre a sua vida, mas foi porque ele falou ao meu coração, ele habita em mim, ele me capacita de estar aqui falando ao teu coração para que você comece a dar mais atenção à voz do Espírito Santo. E essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para você. E eu quero orar, como eu sempre faço no final de todos os vídeos, eu oro com você, para que você venha ter cada dia mais revelação, entendimento da palavra, de quem você é, de quem habita em você, e que você venha desfrutar todos os dias da presença do Espírito Santo. Vamos orar comigo? Pare onde você estiver e, se você puder, feche seu olho e ore comigo e peça para que o Senhor venha se revelar cada dia mais ao teu coração e que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo e desfrutar de tudo que Ele tem para você. Amém? Pai, eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade, Jesus, de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, e eu peço que o Senhor venha visitar cada um dos meus irmãos que estão ouvindo, Jesus, essa palavra, que eles possam ser tocados, Jesus, que eles venham ter um entendimento, Jesus, de que sim, nós podemos aproveitar da inteligência artificial, nós podemos aproveitar do mundo digital, de tanta informação que nós temos hoje, mas que nós precisamos estar alertas, Deus, de que existe, Senhor, algo muito maior, que é a presença do Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, que habita em nós, que está em nós e que age através de nós, e que o Senhor venha se revelar cada dia mais aos nossos corações. Eu peço, Espírito Santo, ministra sobre o coração de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo agora, que estão assistindo agora, Jesus, que eles possam ter, Senhor, entendimento de que o Senhor é um Deus vivo, um Deus maravilhoso. O Senhor é nosso melhor amigo, o Espírito Santo é nosso melhor amigo e pode nos ajudar em todas as coisas, Pai, em todas as circunstâncias. E eu peço, se revele a cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua presença, à Tua voz, Senhor. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Se você ficou até aqui, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, conta a sua experiência aqui embaixo com o Espírito Santo, algo que marcou muito a sua vida, e você que talvez está há algum tempo já na igreja, mas faz tempo que você não ouve a voz de Deus, não sente a presença do Espírito Santo, eu creio que a partir de hoje, a partir dessa mensagem, você vai parar e vai prestar atenção na presença do seu melhor amigo. E eu te vejo no próximo vídeo, até lá!